Ó, sem enrolar muito nessa introdução, vamos comentar o episódio 6 de Ahsoka, então já aviso desde já que vocês sabem, né? As reviews aqui são com spoilers, então se você não assistiu, vai lá na Disney Plus, assiste e depois você volta, porque tem muita coisa pra gente conversar. Esse episódio 6, mano, o que ele expandiu da lore de Star Wars não tá escrito, trouxe muitas informações do passado e também um pouco mais das motivações de alguns personagens. Vamos dar uma olhada. O episódio 6 se chama Muito, Muito Distante, que inclusive faz um joguinho bem legal, né, com a intro de todos os Star Wars, né? Há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante, o Huyang até faz essa piadinha, né? E isso é legal porque vai além da ideia de fazer Star Wars falar a própria frase, assim. Porque isso é um conceito... eu nem me apresentei, né? Olá, caso você tenha caído aqui de paraquedas no vídeo, eu sou o Norton. Sejam bem-vindos ao canal Norton Domingos, o canal pra você que curte Star Wars. Lembra que se você achar o vídeo interessante, a qualquer momento dele, deixa um like, tá bom? Fortalece muito o meu trampo. Aqui o canal é especializado em falar sobre Star Wars, então se você curtir, mano, se inscreve, deixa o like, toda aquela parada que você sabe que você tem que fazer se você achar o vídeo pelo menos interessante. Lembrando mais uma vez, a review tem spoilers. Agora sim, o episódio começa... Já fui me atropelando tudo, né? O episódio começa diretamente onde o episódio 5 parou, com a Ahsoka e o Huyang dentro da boca da baleia, indo até Perideia. Esse conceito do Huyang falar, tipo, uma história de há muito tempo, numa galáxia muito distante, é um conceito do próprio George Lucas, porque quando o George Lucas criou Star Wars, tipo, antes de ser Star Wars, antes até do Luke ser Luke, chamava Starkiller, por exemplo, a ideia inicial do Uma Nova Esperança, né, do primeiro filme de Star Wars, era que aquilo fosse contado por uma espécie de deuses, e aí por isso que começa, tipo, há muito tempo, numa galáxia muito distante, sabe, como se fosse uma introdução de uma história de um conto de fadas, alguma coisa assim. Inclusive a ideia era até chamar Journey of the Whills, que é tipo, diário dos Whills, histórias dos Whills, e esses deuses, os Whills, W-H-I-L-L-S, isso, seriam esses deuses que estariam falando sobre a história da galáxia. E aí, no caso, falando da história de Luke, Darth Vader, isso é um conceito que o George Lucas abandonou, né, com o passar do tempo, e aí virou Star Wars mesmo do jeito que a gente conhece, mas é um conceito legal e é legal ver isso sendo referenciado nesse episódio. Inclusive, nesses livros aqui, ó, From Certain Point of View, quer ver, ó, peraí, deixa eu pegar, Carmei. Aqui, ó, por exemplo, esse livro aqui é o From Certain Point of View do filme 4, Uma Nova Esperança. Quando ele fez 40 anos, né, eles lançaram esse livro, a Lucasfilm lançou esse livro, que são 40 contos de 40 autores diferentes, contando a história do filme de um outro ponto de vista. Então, um Stormtrooper, um droid, um bandido que estava na cantina quando o Obi-Wan chegou, sabe? É um capítulo para cada personagem. E o final, o do outro também, mas eu vou pegar esse aqui para exemplificar. O final, eles fazem como se fosse essa ideia do George Lucas, tá ligado? Dos Whills contando a história aqui, ó. Se liga. Olha o nome do capítulo, Whills. E aqui tem dois seres, esses Whills, que são esses deuses que a gente não sabe como eles são, nem direito o que eles são, tipo, seria uma manifestação da força em formato de deuses, alguma coisa assim. E aqui eles estão falando, tipo, ué, mas nem mencionou Maul? Darth Maul, mas cadê o Luke? Cadê o Lando? Eles ficam, tipo, falando sobre a história enquanto ela tá sendo contada, sabe? E é legal ver esse conceito que eles usaram aqui, que o George Lucas usou, né? Abandonou, mas usou, agora sendo trazido para o Huyang contando uma história. Ele tava contando a história da galáxia, e é legal ele referenciar isso como uma galáxia muito distante, o que também deixa meio subentendido, e o episódio também fala muito sobre isso, que muito do que a gente conhece da galáxia de Star Wars teve muita influência ou meio que veio coisas de outra galáxia, de uma maneira muito maior do que a gente estava imaginando, essa expansão. Enfim, tô brisando. Vamos lá. O episódio 6 foi escrito pelo Filoni e dirigido pela Jennifer Getzinger. Antes da gente passar pra Sabine, que foi a grande protagonista do episódio, e faz sentido porque o que tá acontecendo agora só aconteceu por causa das decisões dela. Então faz sentido que o episódio seja mais focado nela, tendo em vista que estamos apenas 2 episódios do final da temporada. No dia que esse vídeo tá saindo, não teve uma segunda temporada confirmada ainda, então até agora a Ahsoka vai ser uma temporada só. Provavelmente vai ter, né, uma temporada e uma segunda, mas até agora a gente sabe só de uma. E são 8 episódios ao todo. Ou seja, estamos no 6, acabamos de passar no 6. Tá acabando. Enfim, mas antes disso, a gente vê a Ahsoka dando a linha do que vai ser o episódio inteiro, onde ela fala sobre o fato da Sabine não ter destruído o mapa lá
quando ela apanhou do Baylan. Ela fala, a Sabine tinha que ter feito a coisa certa. E o Huyang até oferece essa visão, tipo, a coisa certa pra você. Do ponto de vista dela, o Ezra era o certo, tipo, ir atrás do Ezra era o certo. Vamos lembrar que a gente descobriu que a família da Sabine morreu no massacre de Mandalore, no expurgo de Mandalore, né, na Noite de Mil Lágrimas. Ou seja, vamos pensar nisso. A Sabine tinha só a Ahsoka, e elas estavam tretando, não estavam se bicando. A Hera tem filho, tem uma carreira na Nova República, o Zeb, ninguém sabe o que tá fazendo. Vimos ele lá na Nova República, num posto avançado da Nova República, mas a gente não sabe exatamente o que ele tá fazendo, até onde a gente sabe ele está com a Nova República. E a Sabine ficou com a Ahsoka e elas não se bicam mais. Ou seja, só sobrou o Ezra de família pra ela, porque os pais dela mesmo, a galera de Mandalore, morreu no expurgo. Então ela tá fazendo tudo isso porque além do Ezra ser uma pessoa muito querida pra ela, meio que ela tá se agarrando nessa última esperança aí, de ter uma família, de resgatar alguém que ela ama. E é justamente esse desejo da Sabine em resgatar o Ezra que vai ser o ponto principal desse episódio. De um lado, temos a Ahsoka falando que isso foi errado, que ela não deveria ter entregado o mapa, que isso vai trazer uma nova ameaça, como ela falou, né? Tipo, deixa o Ezra lá, mas faz o certo. Porque se o Ezra tá lá, o Thrawn também está lá e não consegue voltar. Mas ao mesmo tempo, Baylan fala sobre a Sabine pra magistrada, e ele fala, esse desejo da Sabine em encontrar o Ezra a cega, e a gente pode usar isso ao nosso favor. O que ele tá falando, basicamente, é que ele vai tentar corromper a Sabine usando o Ezra. Porque essa é a grande parada do porquê a Ordem Jedi ficava evitando ou treinando, né, na verdade, melhor dizendo assim, porque acontece isso, você fica cego tentando salvar aquilo ou quem você ama. Então a Sabine queria tanto buscar o Ezra que entregou a chave para trazer essa grande ameaça, talvez a maior ameaça desse momento, que é a volta do Thrawn. Então na questão de salvar o Ezra, o que o Baylan tá falando é que a Sabine meio que topa qualquer parada, e ele vai usar isso ao seu favor. Ao mesmo tempo chegamos em Perideia e cara, Perideia muita coisa. Além de ser uma outra galáxia, a gente descobriu que, na verdade, é um cemitério dos Purgils, por isso que é uma migração, entende? Eles vão lá, e aí os Purgils, que estão velhos e morrem, ficam lá mortos, e depois eles voltam para a galáxia que a gente conhece e vão fazendo essa migração. Mas primeiro, Perideia é um cemitério de Purgils. Segundo, é o lar dos seres ancestrais que deram origem às Irmãs da Noite. Vale ressaltar que toda essa expansão que tivemos de lore sobre as Irmãs da Noite nesse episódio surgiu agora, tá? Não tinha nada disso no cânone antes. Elas eram bruxas de Dathomir, pronto, acabou. Agora a gente viu que elas vieram, pelo menos os ancestrais delas, vieram de outra galáxia e foram chamados de Dathmiri, e a própria magistrada explica como que eles vieram. Eles montavam nas baleias, montavam nos Purgils para viajar, e assim eles acabaram indo para outra galáxia na migração dos Purgils. Olha só que interessante. Uma coisa que o Mandoverse, né, que a gente chama aqui, The Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka, esse grupinho, uma coisa que eles estão fazendo muito bem é levantar grandes histórias, grandes épicos do passado. Porque quando a gente fala de antepassados, de seres antigos, a gente conta histórias, né, lendas e folclores. Cara, pensa nisso. Os Mandalorianos montavam em mitossauros, que são os dragõezões gigantes que ficam ali embaixo de Mandalore. Vimos até um mitossauro lá em Mandalore, em The Mandalorian. Agora, as Irmãs da Noite cavalgavam em baleias. Tudo era muito assim, tipo, muito poderoso, muito cósmico, uma época de exploração e grandes criaturas. Tudo isso num passado que a gente não sabe nem quando é. A própria magistrada fala que é antes da contagem de tempo, então, tipo, faz muito tempo mesmo. Mas é legal eles trazerem essa coisa mais folclórica da parada. Tem um vídeo aqui no canal que saiu logo quando saiu os 2 primeiros episódios. Já tá desatualizado já, depois desse episódio, mas lá eu já tinha falado que o que eles estão fazendo dava a entender de que as Irmãs da Noite vieram de outra galáxia e de que elas eram exploradoras. Então, olha só que interessante, Dathomir era um dos lugares onde elas ficaram. Elas viveram e depois acabaram ficando ilhadas ali por algum motivo. Também temos Arcana, que foi o planeta onde a Ahsoka chegou lá no templo. Aquele templo era das Irmãs da Noite, então era um grupo maior e elas vieram de outra galáxia. E, inclusive, temos mais mães. Lá em Clone Wars, a gente viu que as Irmãs da Noite eram lideradas pela mãe Talzin. Agora a gente conheceu o grupo das Grandes Mães. O que eu acho que tá saindo daí?
Eu acho que, tipo, as mães são as líderes. Só que não necessariamente tem uma só. Então, tipo, tem a mãe Tausen, a mãe Ciclana, a mãe Fulana, e elas são líderes de grupos de Irmãs da Noite, entendeu? Então, a mãe Tausen lidera aquele grupo de Dathomir. As grandes mães, se tiver uma outra mãe, tipo, tinha uma outra mãe em Arcana, e por aí vai. Olha só que interessante. Antes elas eram um grupo de bruxas ilhadas em Dathomir, e agora, bom, já foram mega expansionistas e também vieram de outra galáxia. E inclusive agora a gente pode ticar ali o de grupos que foram extintos pelos separatistas / Império, as Irmãs da Noite. Porque, bom, agora tem mais vivas, inclusive aparentemente tentando reerguer a ordem delas, alguma coisa assim. Porque reparem, o Thrawn tá levando um monte de caixão pra dentro da nave, como se fosse meio que um pedido delas. Não deu pra entender muito bem o que elas ganham com isso. Elas querem sair de Perideia, segundo o Baylan, porque ali tem um grande poder, tá acontecendo alguma coisa que elas querem vazar, a gente não descobriu ainda o que. Mas aparentemente tem corpos no meio desse trato aí. Talvez elas queiram reviver esses corpos, uma nova ordem das Irmãs da Noite, porque o próprio Thrawn fala nesse episódio, né, que essa questão de vencer a morte, de até ressuscitar, é uma coisa bem comum entre as Irmãs da Noite e os Jedi. Ou seja, dá a entender que o Thrawn sabe dos fantasmas da força, ou que os Jedi são muito difíceis de morrer, e também sabe sobre os rituais das Irmãs da Noite, de trazer de volta ali as Irmãs da Noite mumificadas ou algo do tipo, e também o próprio, vamos lembrar do Marok? O Marok era uma fumacinha verde, pode ser alguém sido trazido de volta à vida, algo do tipo. Acredito que estejam seguindo para essa linha. Nossa, fui muito longe, vamos voltar pro episódio. Tivemos um aprofundamento muito interessante do Baylan. E eu, cara, vê nessa aqui, eu acho que dá pra entender pra onde o Baylan tá indo. Nesse episódio, o Baylan tá falando muito sobre o seu passado. Agora temos confirmado, então, que ele era um general durante as Guerras Clônicas, e sim, que ele era um sobrevivente da Ordem 66, isso a gente já sabia. Estamos bem próximos de descobrir o que rolou de fato, aparentemente, mas agora a gente vê um pouco mais do pensamento dele. Ele sente falta do conceito dos Jedi, entendeu? Seres da luz, seres que protegem, monges, tal, seres da justiça e não seres corrompidos que vão pra guerra. Esse momento onde ele tá falando com a Shin sobre sentir saudade do conceito, se a gente pega isso e encaixa com o que ele fala, de que ele quer quebrar esse ciclo, que sempre vem alguma coisa que toma o poder por um tempo, e aí os rebeldes surgem e acabam com esse poder. Vem alguma coisa, toma o poder por um tempo, acaba esse poder. Então ele fala que a Ordem Jedi cair, o Império ser criado, tudo isso faz parte de um ciclo que ele tá tentando quebrar, voltando pro começo. Se a gente soma isso que ele falou com essa parte dele gostar do conceito da Ordem Jedi, o conceito antes da Ordem Jedi ser corrompida, mano, esse cara quer viajar no tempo, parça. Existe alguma coisa em Perideia, magia das Irmãs da Noite, Lado Sombrio, sei lá. Esse cara tá tentando, ele sabe do mundo entre mundos, porque ó, pensa bem, ele fala muito sobre como as lendas, as histórias que ele ouvia quando estava no templo de Coruscant se tornaram realidade, como Perideia. Então nada impede ele ter uma história ali na cabeça dele sobre o mundo entre mundos, um lugar onde você pode interagir e até alterar o tempo se você quiser, como o próprio Filoni fala na entrevista dele lá em Rebels. O mundo entre mundos é um lugar de conhecimento, podendo ser usado para o bem, onde a pessoa vai lá se conectar com a força, tal, ver coisas e aprender coisas, ou pode ser usado para o mal, onde a pessoa pode tentar interferir e acabar com a linha do tempo e acabar com algum efeito histórico aí muito grande, algum feito histórico muito grande. Então me deu meio que um feeling de que o Baylan, ele vai tentar voltar lá pro passadão da Ordem Jedi, assim, tipo, 25 mil anos no passado, recriar a Ordem Jedi ou acabar com a Ordem Jedi e recriar a sua imagem, algo do tipo. Porque ao mesmo tempo que ele fala que ele sente saudade do conceito, ele não treinou a Shin nesse conceito. Ele fala, tipo, te treinei pra ser algo mais poderoso. Estranho. Vamos ficar de olho. Bom, vamos falar sobre o elefante azul na sala. Os dois prometidos finalmente retornaram. Thrawn, ou Thrawn, como você quiser pronunciar, e Ezra estão de volta. Mais uma vez, reparem o quanto... Isso é uma coisa que o Filoni tá escrevendo muito bem, mano. A diferença de aparição, como eles apareceram, essa coisa, essa dualidade, essa diferença entre lado da luz, lado das trevas, rebelde e império, natureza e maquinário pesado, terror tecnológico militar. O Thrawn aparece cercado de Stormtroopers que estão gritando o seu nome, todos enfaixados, todos ali estourados, até o próprio Star Destroyer do Thrawn tá estourado. Uma parada meio tribal, meio ritualística, assim, só que macabra, tá ligado? Com o Stormtrooper, o Capitão Enoch, com a cara grudada ali, é muito interessante isso. Enquanto o Ezra tá vivendo com uma vila ali de trollzinhos de pedra,
vivendo na natureza, vivendo com os seres nativos. Olha a diferença, né? O terror tecnológico, militar, pá, todo pauleiro, todo ameaçador, e o cara vivendo, tipo camponês, com um monte de bichinho de pedra, entende? Natureza contra terror tecnológico. A própria Ahsoka, né, tá chegando com uma baleia, enquanto o Olho do Sion chegou gigantesco lá e vai atirar nas próprias baleias agora, segundo a própria Ordem do Tron, que as grandes mães falaram, ó, a Ahsoka tá vindo e ela vai ser problema. Vale lembrar que o Ezra e o Tron, eles estão em Perideia há 10 anos. Porque tudo que acontece no final de Rebels, com o Ezra pulando no hiperespaço lá com as baleias, segurando o Tron, acontece antes do filme 4, antes de Uma Nova Esperança. E estamos 5 anos... 6 anos aproximadamente, depois do Retorno de Jedi. Então tem um intervalo aí de 9, 10 anos. Então os caras estão lá há 9, 10 anos, se separaram, cada um foi viver sua vida, e é legal o Tron falando, né, tipo, manda os esquadrões lá pra ajudar o Baylan, pra fazer o que tem que fazer, mas manda 2 só porque nosso número tá muito reduzido, porque esses caras estão vivendo ali há 10 anos, uma galera já morreu. E tivemos a confirmação daquilo das vozes falando na cabeça da magistrada, eram na verdade as Irmãs da Noite, as grandes mães, chegando na cabeça dela a mando do Tron para que ela viesse buscá-lo. Uma coisa que eu gostei bastante foi todo o arco da Sabine depois que eles chegaram, porque assim, o que o Tron fala nesse episódio pra Sabine é muito certeiro, é muito bem escrito, porque é verdade, você botou o destino da galáxia em encontrar o Ezra. Então agora vai lá encontrar ele e ver se valeu a pena. A discussão do episódio é justamente essa, você entregou tudo, você deu a oportunidade do vilão voltar, e tá todo mundo esperando que ele volte, todo mundo do mal, né, os imperiais estão todos mobilizados esperando a volta desse cara, vai rolar uma grande guerra se esse cara voltar, tudo porque você queria encontrar o Ezra, então vai lá e encontra o Ezra então e vê se valeu a pena. E toda a jornada dela é muito legal, porque ao mesmo tempo que o episódio é tenso, cheio de lore, cheio de novas histórias, ele tá apresentando um mundo novo, um mundo perigoso, spooky, né, tipo meio terrorzinho, mas ao mesmo tempo um mundo novo, descobertas, seres novos, criaturas novas. Então esse episódio tem essa mágica assim de explorar um mundo novo, ele consegue dar esse conceito, ele consegue dar esse peso, mesmo com o Tron aparecendo, mesmo com o Ezra aparecendo. É bem interessante, é bem difícil fazer isso, inclusive, tipo, não ficar num tema só. A culpa da Sabine não, tipo, apresentar um mundo novo e usar a Sabine pra apresentar esse mundo novo. O episódio tem o mesmo problema, o único problema do episódio pra mim é o mesmo que tem a temporada toda. Cortes frenéticos assim, não só na luta, a luta da Sabine contra os bandidos tem 600 cortes por segundo, mas na hora que a Sabine tá conversando com o Tron, eles cortam 600 vezes pra mudar o plano e ela só tá conversando com o Tron. E tipo, a gente vê ela conversando de vários ângulos diferentes e cada ângulo ela tá numa posição diferente, ela não tá na mesma posição. Ela tá com o braço assim, agora ela tá com o braço assim, agora ela tá com a cabeça pra cima. E vai fazendo uns cortes brutos assim mesmo. É o mesmo problema que tem na temporada inteira, então eu acho que eu vou relevar, porque aparentemente a temporada inteira vai ser assim mesmo. Já estamos no episódio 6. E pra encerrar, eu gostei muito do encontro entre Sabine e Ezra, que o Ezra fala, eu sabia que eu podia contar com você, que é o que ele fala pra ela quando ele salta no hiperespaço. Ele deixa lá o holograminha e ele fala, Sabine, eu estou contando com você, e ela fica tipo, contando comigo pra quê? Para ir buscá-lo, para salvá-lo. Só que aí entra naquilo que o Baylan e a Ahsoka falaram. Aquilo cega ela. Então ela chega no Ezra, o Ezra fala, eu tô louco pra ir embora. E aí ela faz uma cara tipo, putz. Porque beleza, você chegou no Ezra. E agora? Vocês vão embora como? Vocês vão ter que ir de Star Destroyer, aparentemente, né? Tipo, ela não tem um plano de fuga, ela só queria encontrá-lo, tamanho o desespero dela. E uma das frases finais dela nesse episódio, pra mim, define o arco dela nessa temporada. Ela fala até o seguinte, eu até anotei. Anotei mais ou menos, né? Cadê? Aqui. Depois de todo esse tempo, eu posso ser feliz? Porque o Ezra tá perguntando, tipo, deu certo quando a gente saltou no hiperespaço lá com o Tron? Tipo, vencemos o Império? A gente conseguiu derrotar os imperiais em Lothal, a gente conseguiu libertar Lothal? Sim, conseguiram. Mas agora ela tá trazendo o cara de volta. Tipo, o Ezra se sacrificou pra levar o cara pra longe e agora a Sabine deu o que o cara precisava pra voltar. Entende? Bate de frente com o sacrifício do Ezra de qualquer jeito. Só que a resposta dela é muito sincera. Será que eu posso ser feliz agora só um pouco? Minha família morreu, eu não consigo treinar direito pra ser Jedi, tipo, olha o tanto de carga ali, de peso nas costas. Eu tive que me aliar com os vilões pra conseguir te encontrar. Será que a gente pode só ser feliz agora por um tempo? Eu posso ser feliz agora que eu encontrei o Ezra? Olha que interessante, mas ao mesmo tempo, essa conta vai vir. O que ela fez agora bate de frente com o sacrifício do cara e acredito que ele vai questionar isso.
E tudo isso termina com o Baylan e com a Shin-Hati chegando até os dois, né? Porque o Thrawn pediu para que eles matassem Ezra e Sabine. Enquanto isso, a Ahsoka está chegando e Thrawn sabe disso porque as grandes irmãs caguetaram para ele e ele quer saber tudo sobre ela, inclusive o mestre dela. Porque o Thrawn, isso tá lá em Rebels, né? Ele estuda tudo relacionado aos inimigos. Então, tipo, a cultura, a arte, a história do povo, e assim ele consegue lutar contra os seus oponentes. É um cara extremamente estratégico que gosta de saber tudo para realmente saber como derrotar aquele oponente. E, veja bem, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, onde nós já conversamos sobre isso. O Thrawn já conheceu o Anakin, já teve uma aventura dos dois nos livros. No segundo livro da primeira trilogia canônica do Thrawn, a gente acompanha duas aventuras do Thrawn, uma com o Anakin e outra com o Vader. Então, uma durante as Guerras Clônicas, vão até Batuu lutar contra separatistas, também os Grisky, né, que são os seres que estão atacando o povo do Thrawn, e depois, durante o período imperial, já em Rebels, ele e o Vader também numa aventura juntos. Então, ele já esteve com o Anakin duas vezes, uma com o Anakin durante as Guerras Clônicas e depois o Anakin já sendo Vader. Então, e ele sabe que Anakin é Vader, by the way. Ou seja, dentro do canon, o Thrawn conhece o Anakin. Talvez ele use isso contra a Ahsoka, né? O Timothy Zahn, que escreveu a trilogia Thrawn lá nos anos 90, ele volta depois que a Disney compra o Lucasfilm e faz duas trilogias novas do Thrawn. Então esse livro é o segundo livro da primeira trilogia, que é meio que o Thrawn entrando no Império e depois o Thrawn dentro do Império, e a segunda trilogia é o Thrawn com o povo dele lá com os Tis nas regiões conhecidas. Eu não sei o que vocês acham, hein? Eu acho interessante, mano. Se ele citar que ele já esteve com o Anakin, é canônico. Tá valendo. O que vocês acham? Você acha que ele vai comentar isso ou não? Você acha que eles vão só passar por cima? Porque seria interessante. Ele conheceu muito bem as duas versões do cara, que é justamente o que a série tá falando. Tipo, o legado de Anakin. Tanto Anakin quanto o Vader. E o Thrawn já esteve com os dois. Que é um só, mas... vocês entenderam, Anakin e Vader. Enfim, comenta aí embaixo o que você achou do episódio 6 de Ahsoka. Eu curti bastante, como eu falei. É um novo arco. O primeiro arco da Ahsoka se questionando, Sabine bambeando, depois se aliando aos vilões. O primeiro arco acabou. Agora estamos no segundo arco e estamos em Perideia. Pô, quase esqueci, cara. Pera aí. O Baylan, ele traz uma nomenclatura nova pro cânone. Ele se refere ao Ezra como Boken Jedi. Só pra deixar claro, esse termo foi criado agora, não existia no cânone, e ele tá se referindo aos Jedi que foram treinados após a queda da Ordem Jedi. Então, após a Ordem 66, por exemplo, Cal Kestis, ele estava na Ordem Jedi antiga e depois, bom, sobreviveu. Então, ele não seria um Boken Jedi. Interessante esse termo, hein? Acho que vale um vídeo só sobre isso aqui durante a semana. Faz sentido porque Boken, em japonês, é tipo espada de madeira, tá ligado? Então, não seria nem um sabre de luz. Então, deixar claro essa questão de padawans, sabe? Em treinamentos. Faz sentido, faz sentido. Comenta aí embaixo, então, o que você achou do sexto episódio e também comenta do que as Irmãs da Noite, as grandes mães ali, estão fugindo, porque elas querem sair dali desesperadamente. Por quê? O que tem ali? Tem algum poder ali, alguma coisa muito grande, aquele planeta vai explodir, sei lá, ou elas só querem ir pra galáxia mesmo, ressuscitar as outras Irmãs da Noite, ou ir pra Datomir, alguma coisa assim. Pode ser uma coisa muito grandiosa, como também pode ser uma coisa muito mínima. Comenta aí embaixo. Porque o Thrawn a gente sabe, né? Ele quer voltar pra dominar tudo, ser o herdeiro do Império, mas elas... é uma boa questão. Comenta aí. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Se você achou o vídeo pelo menos interessante, por favor, deixa o like, tá? Fortalece muito, muito o meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Não esquece que esse vídeo tá saindo na quarta. Então, quinta-feira, às 7 horas da noite, mais ou menos, rola uma live aqui, batendo papo sobre o episódio. Sempre, ou quase sempre, com um convidado. Não esquece, então, se inscreve pra você não perder. E durante a semana a gente vai continuar comentando os temas que o episódio trouxe pra gente. Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Se quiser me seguir, eu vou deixar aqui bonitinho. Muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, te espero aqui no próximo vídeo, valeu e tchau!